Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Para Além do Capital, de Stephen Meszaros. Bem, Stephen Meszaros foi um dos maiores intelectuais da segunda metade do século XX e início do século XXI. Ele nasceu na Hungria no ano de 1930. Ele começou a trabalhar muito jovem, já com 12 anos de idade ele já trabalhava em fábrica. Então isso foi no curso da Segunda Guerra Mundial, né? Ele é filho de mãe solteira. Ele com 12 anos de idade, ele já, vamos dizer assim, preencheu uma ficha lá que tinha 16 para receber o salário de um adulto e já recebia um salário maior do que sua mãe, que era uma operária relativamente qualificada. Então isso já foi uma demonstração assim do machismo imperante na época, né? Estou falando da Hungria pré-revolução socialista, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que ele pôde mesmo se dedicar aos estudos, e aí ele se tornou uma espécie de assistente do professor George Lukács. A gente já tem vídeo aqui sobre o livro do George Lukács, A Destruição da Razão. Vou deixar os trechos selecionados desse livro, claro, do Para Além do Capital e de todos os outros que nós citarmos aqui. Então ele começou a trabalhar no Instituto de Estética da Universidade de Budapeste, fez seu doutorado em 1954, porém em 1956 houve aquela revolta na Hungria, né, que acabou sendo esmagada pelas tropas do Pacto de Varsóvia, e ele teve que fugir, e a partir do momento que fugiu, ele foi dar aulas na Universidade de Turim e passou a dar aulas em várias prestigiosas universidades ao longo da Europa. Então ele deu aula na Universidade de St. Andrews, na Escócia, deu alguns anos já em Londres, na Universidade de York e depois na Universidade de Sussex, onde ele veio propriamente a se aposentar. E é curioso que o Stephen Meszaros começou a ser lido aqui no Brasil vamos dizer assim, com mais acuidade, vamos dizer assim. Isso chamou a atenção dele, né? Passou a ser o país em que ele mais vendia livros, e por conta disso ele, vamos dizer assim, se aproximou do Brasil mais. Ele já tinha vindo aqui, mas houve uma aproximação intelectual, e ele começou a estudar mais e até passou a falar português, né? Até fotos dele lendo, por exemplo, eu acho que era uma biografia sobre o Caio Prado Júnior, e posteriormente, quando ele faleceu, né, ele tinha uma relação próxima aqui com a editora Boitempo, que o lançava, e ele até doou toda a biblioteca dele de quase 10 mil livros, 10 mil entre manuscritos e livros e tudo, e hoje ela está todo esse material se encontra lá na Unicamp. Eu até fiquei meio assim, poxa, não seria melhor dar para a Universidade de Sussex, que, vamos dizer assim, pessoas com mais acuidade com a língua, mais familiaridade com a língua principal do material dele, que era o inglês, apesar dele ser húngaro, né, mas tinha muito material em inglês. Acho que seria até talvez o mais interessante, mas não deixa de ser, vamos dizer assim, uma coisa legal ele ter essa proximidade bastante grande com o Brasil. Eu já tinha tido a oportunidade de ler outros dois livros desse autor, que foi a obra de Sartre, O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico. Eu vou deixar, reitero, os três selecionados aqui no box de informações também, e já aproveito o ensejo para pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, não deixe de fazer não, gente, que nos ajuda pra caramba. A obra aqui, Para Além do Capital, é um conjunto de artigos que o Stephen Meszaros foi lançando ao longo de muito, muito tempo. Então pega décadas, vamos dizer assim, né, desde quando ele era mais na juventude, vivia, vamos dizer assim, no tempo histórico em que havia países socialistas, que na época ele chamava de pós-revolucionários, mas depois também ele acompanhou os terríveis anos 90, a dissolução da União Soviética. Ele escreve sobre essa dissolução também, o que aconteceu depois. Então, assim, são artigos bem díspares dentro da mesma obra, né? Tem uma partezinha sobre o Lukács que ele faz uma análise bem aprofundada, depois nós trataremos um pouco sobre isso. Então nós vamos detalhando ao longo dos artigos aqui as partes que eu julguei mais importantes, e aí depois a gente faz um balanço. Eu acredito que esse vídeo vai precisar de 2 ou 3 partes, porque é um calhamaço, né? Uma obra de mais de 1000 páginas, então para o vídeo não ficar tão extenso, a gente particiona aqui. Ainda não sei se serão 2 ou 3 partes, a depender do evolver aqui da gravação do vídeo, a gente vai observando. Uma das primeiras críticas que o Stephen Meszaros elabora aqui é a respeito do caráter, vamos dizer assim, defensivo do movimento operário. Ele acredita que o movimento operário, ele se postou, isso mesmo nos seus áureos tempos, no período do bem-estar social e tudo, de maneira muito, vamos dizer assim, manter toda a estrutura do sistema e defender determinados ganhos específicos. Ele não teve a abrangência necessária para que aqueles ganhos se espraiassem pela sociedade, para que, vamos dizer assim, se arquitetasse uma nova estrutura societal. Não, ele ficou naquele ganho específico, naquele caráter muito minúsculo, e, vamos dizer assim, ao ter essa postura defensiva, depois, quando, vamos dizer assim, o neoliberalismo ascendeu,
ele não conseguiu sequer manter aqueles eventuais ganhos que o movimento operário conquistou no período áureo do estado de bem-estar social. Porque, vamos dizer assim, é como se você tivesse arquitetado uma estrutura capitalista toda infensa à emancipação do trabalhador e, vamos dizer assim, uma circunstância histórica que foi mais benéfica. Eles até conseguiram pontualmente avançar assim que essa circunstância histórica se desfaz, especialmente por conta da dissolução e das dificuldades antes da dissolução da própria União Soviética, ou seja, quando o socialismo deixa de ser um objetivo para a classe trabalhadora, o que acontece é um fenecimento desse estado de bem-estar social. E o que acontece é que os direitos trabalhistas, outrora ganhos de maneira muito específica, muito localizadas, eles são derruídos. A classe trabalhadora perde imensamente. Então ele faz uma crítica dura a esse aspecto, vamos dizer assim, microscópico, né, mesmo da parte mais avançada da classe operária. Por outro lado, eu acho que também é importante fazer uma crítica daquele movimento operário, vamos dizer assim, que até tem um discurso revolucionário, mas não tem ação nenhuma, né? Acontece aqui isso no Brasil, né? Você tem centrais sindicais, várias centrais sindicais, aliás, em excesso, né? E essas centrais, eventualmente, têm um discurso mais reformista, têm um discurso mais acomodado a uma esquerda, vamos dizer assim, moderada, e existem também centrais sindicais que têm um discurso mais revolucionário, como é, por exemplo, a CSP com lutas. O que acontece, porém, é que também, todas elas, na verdade, é um bando de generais sem absolutamente sem soldados aqui na base, entendeu? Então, mesmo aquela que tem um discurso moderado, o discurso economicista, o discurso, né, de ganho parcial, esse ganho defensivo, ou aquela de discurso revolucionário, vamos dizer assim, tem uma estrutura parasitária, uma estrutura burocratizada, uma estrutura afastada das bases, estrutura na qual muitos sindicalistas estão afastados, né, dos seus empregos originais, às vezes há 5, 10, 15, às vezes mais de 20 anos, um negócio absolutamente impressionante. Então, para além do discurso, vamos dizer assim, eventualmente, ou do objetivo mais macro ou mais micro, o que eu vejo também é que só o discurso, né, descasado da ação, e isso acontece aqui no Brasil e é óbvio, né, até é facilmente identificável, ele também não resolve nada. Você tem que ter uma praxis dialética para que você consiga avançar. Se você ficar só no discurso, não vai longe. Se você ficar só numa ação, for uma ação irracional ou limitada, como era o caso, também não vai. Aqui eu acho que o nosso problema ele é mais amplo ainda do que aquele que ele diagnosticara. Uma das coisas que o Istvan Mesaros aponta aqui, ele tem muita razão nisso, é que ele fala, olha, a fase de desenvolvimento mais avançada, mais aguda do capitalismo se deu depois da Segunda Guerra Mundial, também uma fase de reconstrução de tudo aquilo que havia sido destruído, então você tinha uma possibilidade de desenvolvimento econômico para investimento na infraestrutura que havia sido aniquilada, você teve um investimento também muito grande na área militar, e mesmo esse investimento que ocorreu em poucos países de maneira desigual, também cheio de contradições em si por si, mas ele fala, mesmo esse desenvolvimento, onde e quando ocorreu, ele foi menor em tempo de duração histórica do que a fase do neoliberalismo que ocorreu logo depois dele. E de fato, né, a gente pode apontar ali 30 anos de reconstrução no pós-guerra, os 30 anos gloriosos, fica ali mais ou menos entre 1945 e meados da década de 70, quando esse desenvolvimento capitalista já começa a derruir por conta, especialmente até por um fator exógeno, né? O primeiro que, vamos dizer assim, que quebra as pernas desse tipo de desenvolvimento foi por conta das crises do petróleo decorrentes da ação temerária dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Então, houve uma em 1973, outra em 1979, e ali, vamos dizer assim, se iniciava a grande crise estrutural do capitalismo, que no entendimento do Istvan Mesaros, que faz a crítica ainda. Olha, não é só, vamos dizer assim, uma estruturação que se faz só com partidos conservadores, não. Porque os partidos da esquerda, ou centro-esquerda, eles também se acoplaram e se tornaram também beneficiários do sistema. Nós não temos muita dificuldade para observar isso aqui também no Brasil, não, né? O Istvan Mesaros aponta aqui que seria inviável, mesmo que houvesse, vamos dizer assim, um restart desse método keynesiano de administração do Estado. Ele fala que isso não perduraria no tempo, porque a crise do capital, a crise dessa expressão sociometabólica do capital, ela impediria um desenvolvimento saudável, porque a sua eterna expansão, ela é irracional, ela é desmesurada, ela é incontrolável e ela tem o germe da crise no seu próprio seio. Então, assim, ele já elabora uma crítica muito dura, muito aguda contra, vamos dizer assim, esse sonho de retorno ao keynesianismo de outrora. Ele fala, não é essa,
não é esse o caminho, não é essa a nossa solução. Uma forma que dependa da expansão e da acumulação pretensamente saudáveis do capital não vai acontecer. É um tipo, vamos dizer assim, de desejo muito mais vinculado ao sonho do que à realidade. De toda maneira, eu acho que nos cabe uma ressalva a respeito daquilo que aconteceu com a China, né, que adotou métodos keynesianos de maneira bem firme, né, e obteve desenvolvimento. Eu sei que é uma longa polêmica, se é socialista, se não é, para mim não é, vou deixar bem claro, mas não é o tema aqui do livro. Ele, de qualquer sorte, não pôde acompanhar muito o desenvolvimento chinês. Ele chegou a observar, tá? Chegou a fazer visitas à China, foi com outros grandes intelectuais, como o Ricardo Antunes aqui do Brasil, como o Domênico Lossurdo. O Domênico Lossurdo era bastante empolgado com a mudança que ocorria no país oriental, mas ele, ao longo do livro inteiro, ele não acolhe muito as mudanças que ocorreram lá. Outro assunto que ele aborda aqui, que eu acho que também é muito interessante, foi uma frase que ficou muito famosa quando a bruxa neoliberal, né, a Margaret Thatcher, afirmou o famoso "there is no alternative", o TINA, né, como é traduzido aqui no Brasil, ou TINA. E de fato, né, o "there is no alternative", ou seja, você dizer que aquele é o único caminho, né, você não tem nenhuma outra alternativa no curso das ações que o governo está tomando. Ele fala, você percebe como isso é grave? Você dizer que não tem nenhuma outra alternativa de um governo que é capitalista, que levou aquele estado de coisas. Ele fala assim, antes da gente lidar com isso, você já imaginou como é que isso é limitado, como isso é sufocante, como isso de fato é contraditório, uma coisa assim até meio que beira o inaceitável? É claro, né? E aí ele já avança com a crítica, que todo esse "there is no alternative" tem como pano de fundo a manutenção do sistema capitalista na forma como ele está, concentrador de renda, os ganhos do capital acontecendo de maneira expansiva, enquanto a classe trabalhadora é esmagada. Então ele fala, existe, claro, todo esse problema, mas só o fato de alguém enunciar que não existe nenhuma outra alternativa a não ser aquela que está sendo tomada, já devia ser tomado como algo absolutamente inaceitável, né? Já seria algo, tipo, é como se fosse o seguinte, o governo que aí está, ele não tem nenhuma alternativa a ser tomada, o que, vamos dizer, é estapafúrdio. Existem 1001 alternativas, você pode preferir algumas, achar que outras são desfavoráveis, mas existem alternativas, inclusive, é evidente, a alternativa socialista. O Estevão Mezzaro já consegue aqui, no tempo histórico que ele ainda, né, pôde escrever, lidar com as consequências do neoliberalismo. Não era nada que não se soubesse, né? Vários críticos já apontavam que aquilo estava dando errado ou daria errado. Eu me lembro de um livro aqui que vou deixar os trechos selecionados aqui também no box de informações. A Quem Pertence o Amanhã, ensaio sobre o neoliberalismo, escrito por vários autores, é um conjunto de artigos, mas posso citar também A Farsa do Neoliberalismo, do Nelson Werneck Sodré, posso citar A Ilusão Neoliberal, do René Passé, dentre tantos outros livros sobre neoliberalismo que foram lançados ali no meio dos anos 90, no início dos anos 2000, que já apontavam que o desastre que, vamos dizer assim, ocorreria com a adoção daquelas práticas que estavam sendo tomadas. Até, por exemplo, A Quem Pertence o Amanhã, ele trata muito da crise que acontecia no México naquele momento. E o Brasil, depois de ter visto a tragédia no México, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, adota todas aquelas políticas econômicas desastrosas do Fernando Henrique aqui e obtém, obviamente, os mesmos resultados, né? Também há vários vídeos aqui no canal e trechos selecionados, de outras obras, posso citar O Brasil Privatizado, do Aloysio Biondi, temos vídeo aqui no canal, ou O Príncipe da Privataria, do falecido jornalista também, Palmério Doria. Então ele trata dessa desilusão, dessa amargura que se abatia sobre aqueles que, mesmo os proponentes dessa ordem econômica, observam que aquilo que eles prometeram, que haveria desenvolvimento, que a abertura da economia, que as privatizações, que a liberalização, que o mercado financeiro pujante, tudo aquilo que eles prometiam, aquele fairy tale, né, eles conseguiram observar que aquilo que eles diziam que aconteceria não ocorreu. E o que é mais curioso é que, vamos dizer assim, isso não ocorreu e a gente observa o tempo histórico atual, ainda há pessoas que vão defender a mesma política econômica que dá errado desde a década de 90, aliás, desde a década de 80. Então a liberalização, as privatizações, a abertura econômica, julgar que o capital estrangeiro é o que vai fazer o desenvolvimento interno de um país. Nas raras ocasiões em que isso aconteceu foi por circunstâncias políticas muito específicas que não são reproduzíveis, por exemplo, no Brasil. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, porque havia o risco da Coreia do Norte. Então
Então eles permitiram até que empresas não precisassem pagar royalties, que pudessem fazer internalização de tecnologia sem pagar indenizações às suas matrizes, para gerar um desenvolvimento naquele país e expor aquele país como mais desenvolvido do que a Coreia do Norte, porque no início a Coreia do Norte se desenvolvia até relativamente bem. E quem fala isso não é um comunista, não, é o Celso Furtado na obra Brasil, uma construção interrompida. Nós temos o caso do japonês, a mesma coisa, o risco da Revolução Socialista, e eles conseguem internalizar a tecnologia e se aproveitar dos investimentos realizados pelos Estados Unidos, para não perder, vamos dizer assim, a Ásia por completo para a União Soviética. O Plano Marshall, né, que foi um plano de investimento, de, vamos dizer assim, empréstimos que acabaram não sendo cobrados, e especialmente de transferência de tecnologia, que permitiu que várias nações, inclusive a Alemanha, que havia sido a principal responsável pela Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental pudesse se reconstruir com dinheiro externo, coisa que a União Soviética não conseguiria fazer com a Alemanha Oriental, porque ela tinha que se reconstruir. Ela havia padecido durante a Segunda Guerra Mundial para derrotar as forças nazistas. Então, assim, aqueles países que conseguiram, mais recentemente a China, por exemplo, porque tinha uma quantidade de gente muito grande, um país pós-revolucionário, ou seja, que tinha uma classe política, vamos dizer assim, no mínimo excêntrica, exótica em relação aos países capitalistas, que permitiram que o capital fosse investido lá, mas sobre as bases deles, e isso foi bom para o capital, porque tinha uma mão de obra, vamos dizer assim, extensa, uma mão de obra que cobrava pouco, tinha uma moeda extremamente desvalorizada. Por outro lado, ele só pôde fazer esse investimento nos moldes que o Partido Comunista Chinês permitiu. Isso permitiu que eles se desenvolvessem, não tinha uma elite sabuja, entreguista, vil, corrupta como a nossa. Isso permitiu que a China se aproveitasse do capital estrangeiro em benefício próprio, conseguisse internalizar tecnologias, conseguisse promover sua própria tecnologia. O início desse processo ocorre sempre dessa forma, né? Você faz primeiro aquelas cópias baratas, o chamado Xing Ling. Isso aconteceu com o Japão também, aliás. Depois você começa a aprender, começa a ver como é que se faz, começa a dar o seu próprio salto de desenvolvimento, quando se consegue mesclar entre indústria, academia, esse capital estrangeiro que deixou ali a sua contribuição de desenvolvimento, e hoje a China é uma potência industrial absurda, né? Isso porque ela adotou uma política econômica bastante infensa ao que esses próceres neoliberais defendiam, e eles são o alvo da crítica aqui do Estivão Mesaros. Então ele aborda essa crise imensa que o mundo atravessa e fala que mais do que nunca a alternativa socialista se faz necessária, né? Muito mais até do que quando a própria União Soviética existia. Ele fala que, vamos dizer, era preciso ser socialista, não por causa, inclusive, da União Soviética naquele tempo histórico, mas apesar dela, porque ele fala que aqueles intelectuais de esquerda que mantinham a União Soviética como referência tinham uma visão ficcionalizada daquilo que ela era, tanto isso é verdade que, por fim, ela derruiu. Ele, aliás, é muito crítico da experiência soviética, basicamente abomina, a crítica que ele faz a ela, vamos dizer assim, sumária, vamos dizer assim, ele não aproveita basicamente nada, né? No meu pensamento, eu acho que ele joga fora o bebê junto com a água do banho. Nós tivemos uma abordagem aqui no livro do Jones Manuel, que eu vou deixar aqui nos cards também, no box de informações, que eu acho que é mais razoável. De toda maneira, é preciso destacar que, ele viveu lá, né? Ele sofreu as dores e as angústias de ter vivido naquele país, então ele fala com mais embasamento do que nós aqui. Mas eu acho, de qualquer maneira, que ele é radical demais, ele é sumário demais, ele despreza tudo, aniquila tudo, né? Então, assim, ao longo do livro, a despeito da crítica dele contra o capitalismo ser muito arguta, aquilo que ele fala sobre a União Soviética é desalentador também. E as soluções que ele propõe para que não se repetisse aquilo que ocorreu na União Soviética, elas são muito idealistas, muito desconectadas da realidade, então assim, ele não apresenta uma boa solução ao longo da obra, mas isso nós observaremos aqui no curso do vídeo. Na medida em que o Estivão Mesaros é um crítico muito agudo das experiências socialistas reais, ele caracteriza aquilo que para ele deveria, vamos dizer assim, coincidir, né, confluir para o que seria uma alternativa socialista concreta, real, e eu acho que seria interessante enumerá-las aqui, porque elas são bastante firmes e elas vão voltar em várias passagens do livro. Os principais princípios de funcionamento da alternativa socialista são a regulação pelos produtores associados do processo de trabalho orientada para a qualidade em lugar da superposição política ou econômica de metas de produção e consumo pré-determinadas e mecanicamente quantificadas, a instituição da contabilidade
contabilidade socialista e do legítimo planejamento de baixo para cima, em vez de pseudoplanos fictícios impostos à sociedade de cima para baixo, condenados a permanecer irrealizáveis por causa do caráter insuperavelmente conflitante deste tipo de sistema. A mediação dos membros da sociedade por meio da troca planejada de atividades, em vez da direção e distribuição políticas arbitrárias, tanto da força de trabalho como de bens no sistema do capital pós-capitalista do tipo soviético ou da fetichista troca de mercadorias do capitalismo. A motivação de cada produtor por intermédio de um sistema autodeterminado de incentivos morais e materiais, em vez de sua regulação pela cruel imposição de normas stacanovistas ou pela tirania do mercado. O stacanovismo, que ele se refere aqui, foi um método de, vamos dizer assim, de desenvolvimento das forças produtivas focado no esforço do trabalho, no empenho do trabalhador para que a produtividade se elevasse. Tornar significativa e realmente possível a responsabilidade voluntariamente assumida pelos membros da sociedade por meio do exercício de seus poderes de tomada de decisão, em vez da irresponsabilidade institucionalizada que marca e vicia todas as variedades do sistema do capital. Para os silvamesários, a necessidade da implementação dessas medidas se dá pela óbvia crise estrutural que o sistema capitalista enfrenta. Em um de seus artigos aqui, o Silvão Mesaros destaca a importância que Hegel tem para a filosofia em geral, para a análise política, a forma como ele havia sido apropriada por Marx. Ele fala que é interessante, que quando Marx era jovem, a própria elite prussiana já havia percebido que, a despeito de Hegel ser relativamente conciliador e conservador na política, as ferramentas, vamos dizer assim, da sua filosofia, elas eram revolucionárias. Ele havia percebido o evolver, a mudança da sociedade, em seu idealismo objetivo, a despeito do invólucro místico que, vamos dizer assim, o recobria. Ele tinha alguns insights muito perspicazes por compreender esse evolver, essa mudança da sociedade, que ela não tinha um controle objetivo. Havia reconhecido, vamos dizer assim, antagonismos históricos objetivos que a classe dominante tentava acobertar, e por conta disso, por exemplo, o Marx e o Kierkegaard também, no mesmo tempo histórico, vão ter aulas, por exemplo, de Schelling, que era um velho, já reacionário e tudo, não tinha o brilhantismo do Hegel. Então o Mesaros vai destacar aqui que depois da Revolução de 1848-49, a própria classe burguesa tinha, recalcitrância em relação ao Hegel. Assim, ele fala aqui, abre aspas, tanto a metodologia dialética como a concepção histórica do idealismo objetivo foram abandonadas em prol de uma orientação neocantiana grotescamente esvaziada, totalmente subjetivista e muitas vezes até explicitamente anti-histórica. E aí ele vai fazer uma crítica, que ele fala que os sociais-democratas, e mesmo já na sociedade socialista, eles vão dizer assim, utilizar o hegeliano como até um insulto. Por quê? Porque para ambos os casos, mesmo estando em polos opostos da política, eles vão considerar assim, nós chegamos à verdade, enquanto o Hegel, vamos dizer assim, observava o evolver histórico, o seu desenvolvimento, observava que as coisas estavam sempre em contradição, sempre em movimento, não havia, vamos dizer assim, uma estagnação das coisas. A sociedade sempre caminhava em direção a algum lugar, algo que nem o stalinismo soviético e nem os sociais-democratas à la Bernstein tolerariam. Eu vou acabar lendo aqui algumas passagens ao longo do vídeo aqui, gente, porque elas são muito interessantes e eu acho que se eu tentar trazer para cá, ou eu vou acabar inserindo coisa minha, ou vou simplificar indevidamente. Aqui é a forma como ele se utiliza de Hegel, vamos dizer assim, que é sempre puxado para um lado e para o outro, mais à esquerda, mais à direita. A verdadeira universalidade em nosso mundo realmente existente não pode emergir sem a superação das contradições antagônicas da relação entre capital e trabalho em que os indivíduos particulares estão inseridos e pela qual são dominados. Em Hegel, este problema é resolvido, ou melhor, contornado, com a ajuda de uma dupla ficção. Primeiro, com a ajuda do postulado lógico abstrato que liga diretamente o particular ao universal inexistente e convenciona idealisticamente que, ao ganhar e produzir para seu próprio gozo, cada homem está el ipso produzindo e ganhando para deleite de todos os demais. E, segundo, com a ajuda de uma mudança mistificadora pela qual ele inverte o significado da compulsão. Depois de inventar completamente seus dois termos de referência, isto é, de um lado, a particularidade é o ipso de gozo-produção harmoniosamente recíprocos, e, de outro, a universalidade com a misteriosa capacidade de eliminar conflitos e, após equiparar o capital permanente universal à determinação axiomática da interdependência dos indivíduos entre si, ele tira a compulsão de onde ela realmente está, ou seja,
dos imperativos produtivos e distributivos, que emanam do próprio capital, na qualidade de modo de controle sociometabólico historicamente específico. Desta maneira, oculta-se o fato de que o capital é uma relação de propriedade, o meio de produção alienado incorporado na propriedade privada ou estatal, historicamente criada e historicamente transcendível, que é contraposta a cada produtor e governa a todos. Em função da mudança hegeliana, a compulsão é convenientemente convertida de opressiva realidade histórica em virtude atemporal, com base na condição indiscutível e ontologicamente inalterável de que a raça humana é feita de indivíduos particulares. O que desaparece nessa espécie de avanço dialético é a realidade objetiva das classes sociais antagonistas e a subordinação sem cerimônia de todos os indivíduos a uma ou a outra delas. Subordinação que impõe um tipo de compulsão a que todos devem obedecer no mundo real, não apenas como indivíduos particulares, mas como indivíduos de uma classe particular. Certamente, a relação produtiva entre sujeitos trabalhadores particulares, como indivíduos sociais realmente existentes, deve ser mediada em todas as formas concebíveis de sociedade, sem o que a totalidade agregativa dos indivíduos ativos em qualquer tempo determinado na história jamais poderia coalescer em um todo social sustentável. Na verdade, a especificidade histórica de uma forma de mediação dada, através da qual os indivíduos se reúnem em um todo social mais ou menos entrelaçado, por meio de agrupamentos históricos dados e respectivos corolários institucionais, tem importância seminal. É precisamente essa especificidade mediadora das inter-relações produtivas dos indivíduos, praticamente inevitável, que define em última análise o caráter fundamental dos diversos modos de intercâmbio social historicamente contrastantes. O caso é que, não devido às inalteráveis expansões ontológicas, mas como resultado da divisão do trabalho historicamente gerada e imutável, que continua prevalecendo sobre todas as formas concebíveis do domínio do capital, os indivíduos são mediados entre si e combinados em um todo social antagonicamente estruturado, por meio do sistema estabelecido de produção e troca. Este sistema é regido pelo imperativo do valor de troca em permanente expansão, a que tudo o mais, desde as necessidades mais básicas e mais íntimas dos indivíduos, até as variadas atividades produtivas materiais e culturais em que eles se envolvem, deve estar rigorosamente subordinado. É o imensurável tabu ideológico das formas e estruturas realmente assumidas pela perversa mediação institucional e material sobre o sistema do capital que faz Hegel ir atrás do postulado da mediação direta da individualidade particular graças a uma fictícia universalidade abstrata, de modo a extrair dela com miraculosa destreza o capital permanente universal, como entidade inteiramente deshistoricizada. Uma fala, né, estupenda aqui, a análise de passagem estupenda do Mésaros. Em várias passagens, em vários artigos aqui do livro, o Estevão Mésaros dialoga com o George Lukács, né, de quem ele foi, vamos dizer assim, uma espécie de aluno, né, de seguidor, assim, apesar de ter uma divergência teórica também significativa, né. Ele acusava, né, o Mésaros acusava o Lukács de ser muito idealista, né, apesar que o Mésaros também era e não percebia. O fato é que o Mésaros critica naquela que é a obra mais famosa do Lukács, que é a História e Consciência de Classe, cujos 3 selecionados eu vou deixar aqui embaixo também, a sua visão de sujeito-objeto idêntico na história, né? Ele faz a crítica ali que o Lukács observa no partido, que é descrita até com P maiúsculo ali, como se fosse uma espécie de divindade carregada de todo o dever ser, ou seja, uma visão bem idealista daquilo que o partido deveria ser. O partido era sacralizado, hipostasiado, como detentor de uma espécie de imperativo moral, que já era lá do Kant ainda, né? Então, assim, a visão que ele observa, né, no Lukács é uma visão muito idealista, que, vamos dizer assim, jogava muito para o campo da moral, coisas que, vamos dizer, na prática ele não estava observando e que depois viria a observar muito menos ainda. Ou seja, havia uma espécie de esperança idealista jogada nas costas do Partido Comunista. Quando a perseguição se abateu de maneira dura sobre muitos militantes, inclusive sobre o próprio George Lukács, que inclusive ficou muito tempo preso, ficou exilado na embaixada da Iugoslávia. Nós já tratamos aqui no vídeo que citamos, né, a Destruição da Razão, então não vou ficar detalhando tanto. O fato é que, em vida,
o próprio Lukács pôde observar que aquilo que ele idealisticamente esperava acabou não ocorrendo. Uma coisa que ele destaca aqui também foram as dificuldades oriundas do fato de que não houve uma internacionalização da Revolução Socialista. A Revolução ocorreu no elo mais frágil dos países capitalistas, como o Lenin bem apontou, ele volta a essa expressão inclusive muitas vezes aqui ao longo do livro. Ou seja, ela ocorreu no país mais pobre e não se internacionalizou, de modo que ela ficou muito, vamos dizer assim, muito sozinha, muito abandonada, muito, constrangida por inimigos. Em algumas passagens aqui do livro, ele vai responsabilizar a própria União Soviética pelo não espraiamento da Revolução. Eu não concordei tanto com essa análise, entendeu? E, por outro lado, ele fala que houve uma espécie de substituição, vamos dizer assim, do patrão. Antes você havia essa extração do valor por parte do capitalista e depois passa a ocorrer essa extração do valor, de uma opressão em cima do trabalhador por parte do Estado. E aí ele ironiza em várias passagens aqui, a primeira é por volta da página 80, mas em várias e várias passagens do livro ele ironiza o fato de que havia uma medida de sucesso do regime socialista quando a produção per capita de aço, de ferro-gusa, de carvão da União Soviética havia excedido a dos principais países capitalistas, né? Há uma afirmação do Stalin, que ele também volta aqui em várias vezes, quando a União Soviética passou a produzir mais ferro-gusa do que os Estados Unidos, ele falou assim, isso comprova que o socialismo deu certo, que o socialismo é superior em relação ao capitalismo. E o Istvan Mesaros ironiza essa afirmação. E aqui eu já posso elaborar uma crítica, é que até na obra Crítica do Programa de Gotha, nós temos vídeo aqui no canal também, análise já bem pormenorizada, o próprio Marx elabora a ideia que na sociedade socialista você requereria um desenvolvimento dos meios de produção acoplado a uma nova sociabilidade que redistribuísse de maneira mais equitativa vamos dizer assim, os frutos desse desenvolvimento tecnológico, porque senão, se ocorresse só um ou só outro, de um lado você teria, como na sociedade capitalista atual, e que você tem um grande desenvolvimento tecnológico, mas ele é aquinhoado por uma parcela muito ínfima das pessoas, ou seja, fica a imensa maioria só sofrendo, só sendo espoliado. Por outro lado, se você distribui melhor os recursos produzidos pela sociedade, mas eles são produzidos por meio de defasados, anacrônicos, com perdas de competitividade, ou seja, se você não consegue efetivamente gerar riqueza, você só tem a miséria e vai, por conseguinte, compartilhar a miséria. Então você precisa caminhar com as duas coisas juntas. E o Istvan Mesaros, como ele tem uma visão muito idealista, a todo momento ele ironiza essa questão da maior produção de ferro-gusa, maior produção de aço. E aí eu tenho que fazer, vamos dizer assim, uma espécie de contraparte. Essa produção de ferro-gusa era para quê? Não era para atendimento das demandas da sociedade, o atendimento das demandas industriais, das demandas tecnológicas, das demandas fabris, das demandas educacionais, das demandas das estruturas residenciais, etc, etc. Então, quando ele ironiza isso ironiza ao longo do livro inteiro, eu acho que isso é um sinal muito ruim. Se você não desenvolve seus meios de produção, se você não se acopla àquilo que há de mais desenvolvido tecnologicamente, você vai ficar, vamos dizer assim, para trás no curso da história. Você vai ser superado. O capitalismo, que é um sistema necessariamente antagônico, vai te superar e vai te devorar, que foi o que aconteceu com a União Soviética, que teve um desenvolvimento tecnológico no campo militar muito interessante, no campo aeroespacial, mas em várias partes ela havia ficado para trás porque se canalizava uma quantidade de recursos desmesurado para a área militar. Até no livro que tem aqui no canal, da Mariana Mazzucato, nem gostei muito do livro, vou deixar aqui nos cards também, se não couber, estará aqui no box de informações, ela destaca que mais de 70% do investimento em PID da União Soviética ia para o campo militar. Aí não dá, né, meus amigos? Aí você está sugando tudo, é um sorvedouro de recursos, enquanto várias outras áreas que demandariam também maior investimento ficaram abandonadas ao léu ou com investimento insuficiente, e calhou que ela ficou para trás, não em todas as áreas, mas em várias áreas, e aliás, na maioria delas, e aí o capitalismo pôde prevalecer. E essa ironia que o Istvan Mesaros trata aqui, parece que é uma coisa pouco importante, não é, e a China, eu faço mais um contraparte aqui utilizando-a como exemplo, mostra como a ampliação do desenvolvimento tecnológico é absolutamente indispensável para o país. Você tem hoje, chegando aqui no mercado brasileiro de automóveis, uma série de veículos muito mais desenvolvidos, mais baratos, mais modernos, mais econômicos, mais potentes, estão superando os outros veículos que eram vendidos aqui, e se fosse uma coisa de fato desimportante, só um exemplo os carros, tá? Isso acontece nos mais variados mercados que a China produz,
ou seja, se fosse algo desimportante, ela não conseguiria estar gerando tanta riqueza, tanta produtividade, tantos bons empregos, empregos qualificados com rendimento maior em seu país. O desenvolvimento daquele país não ocorreria se não estivesse acoplado a um projeto nacional de desenvolvimento que tivesse um mote tecnológico muito intenso. E o Silvano Mezaros ironiza isso e é um erro absurdo, assim, um erro crasso. O que você poderia contrapor, por exemplo, a essa fala do Stalin é dizer o seguinte, pô, é só o ferro gusa, é só o aço, não existem outros elementos que também deveriam balancear essa análise de que o socialismo está dando certo ou não? Beleza, nisso aí eu tenho total acordo com ele, mas não é essa a crítica que ele faz. Ele faz a crítica em relação ao próprio método de análise em relação à produtividade. E isso aí eu não tenho concordância de forma nenhuma. E outra coisa, a análise dele que fala assim, só trocou o patrão, ou seja, eu troquei o patrão capitalista pelo patrão aqui do Estado opressor socialista, eu não concordo, porque aqui o foco é o lucro, aqui é o atendimento das demandas da sociedade. Isso muda tudo. Uma coisa é eu saber que eu estou trabalhando, que eu estou ralando, que eu estou aqui comendo pão que o diabo amassou para enriquecer o patrão. Outra coisa é eu saber que eu estou trabalhando, que eu estou me esforçando, que eu estou ralando, mas para o atendimento da própria sociedade, para que a sociedade consiga se desenvolver. Escolas, outras indústrias, residência das pessoas, etc, etc, etc. Ou seja, você percebe que não é pouco diferente o objetivo final daquilo que eu estou trabalhando e ele não consegue observar isso. Para ele é absolutamente indiferente do que eu não tenho concordância nenhuma. E uma coisa impressionante mesmo é que o Lukács chega a citar a passagem aqui do Marx, tratando aqui desse tema, com essa abordagem de desenvolvimento tanto dos meios tecnológicos quanto uma nova sociabilidade. Por exemplo, na página 86 aqui do livro, ele cita, mas infelizmente ele não internaliza isso em seus escritos, enquanto, de maneira bastante antinômica, ele ainda aponta o idealismo do Lukács. Realmente, infelizmente, aqui ele deixa muito a desejar. É interessante que mesmo quando Mezaros cai aí nessas esparrelas idealistas, assim, ele vai dando umas cutiladas muito, muito interessantes, né? No curso desse mesmo artigo, né, ele cita uma fala do então primeiro-ministro inglês John Major, que falou o seguinte, né, o capitalismo funciona. Aí o Mezaros pergunta, né, para quem? Já que mais de 90% da população mundial padece com os efeitos do capitalismo. E ele faz a outra pergunta subsequentemente. E por quanto tempo, dada a crise ambiental que esse tipo de sistema arquitetado de maneira destrutiva em benefício do capital está ocasionando contra o meio ambiente? Então, assim, mesmo quando ele escorrega, ele tem aqui ali umas belas tiradas, uns raciocínios muito agudos, muito perspicazes. E é interessante que o Mezaros alerta a respeito das contradições e limitações do Partido Verde, né, dos vários partidos verdes que foram criados no Brasil e no mundo inteiro, e ele fala que houve um sucesso, né, um êxito inicial dos partidos verdes ao longo da Europa, porém eles se abstraíam de tocar nas questões de classe, se abstraíam de tocar em questões mais programáticas que observassem a contradição do capitalismo a fundo para que conseguissem, vamos dizer assim, ter uma amplitude mais de atendimento para a população, ou seja, você atende mais gente se não é tão ideologicamente carregado, vamos dizer assim, você se mantém mais neutro nas outras questões e, na verdade, fica ali focado na questão ambiental, porém, dado o caráter destrutivo, como o próprio Mezaros aponta, do sistema capitalista, quando você tenta se focar só nesse aspecto, sem tocar nos outros que chegam a essa conclusão, você que está sendo ideológico, né, extremamente ideológico, você está tentando lidar com a consequência do capitalismo sem lidar com sua causa, que é essa destrutividade do sistema de expansão do capital que sempre precisa se expandir. É uma demanda do próprio capital, não é uma escolha, né? Nós abordamos isso de maneira bem, vamos dizer assim, bem minuciosa ao longo dos vídeos sobre os 3 livros do Capital. Acho que não vai caber aqui nos cards, mas estará no box de informações. Então, assim, ele fala, os partidos verdes até alcançaram algum êxito inicial, um êxito eleitoral inicial, mas depois eles todos fracassaram em seu intuito, porque não conseguiram lidar com o fato de que o sistema capitalista, ele é, vamos dizer assim, impermeável à reforma. Ele não vai parar, porque ele precisa da autoexpansão e essa autoexpansão necessariamente gera uma catástrofe ambiental. É o que nós estamos vendo agora. E tratando ainda do movimento ambientalista, ele faz uma fala que é muito inteligente, muito arguta, na tentativa, vamos dizer assim, de mostrar sua relevância, mas que eles precisam perceber, o movimento ambientalista, o movimento negro, o movimento feminista e todos os outros esses movimentos que têm sua importância em si, por si, mas eles têm que se integrar a um todo. E ele faz uma fala aqui que eu acho muito arguta, muito feliz, eu vou lê-la. Entretanto, a não integrabilidade definida em termos históricos e de época, apesar da sua importância para o futuro, não pode por si só ser garantia de sucesso.
Portanto, a transferência da lealdade dos socialistas desiludidos da classe trabalhadora para os chamados novos movimentos sociais, hoje valorizados em oposição ao trabalho e desprezando todo o seu potencial emancipador, deve ser considerada prematura e ingênua. Os movimentos de questão única, mesmo quando lutam por causas não integráveis, podem ser derrotados e marginalizados um a um, porque não podem alegar estar representando uma alternativa coerente e abrangente à ordem dada como modo de controle sociometabólico e sistema de reprodução social. Isso é o que faz o enfoque no potencial emancipador socialista do trabalho mais importante hoje do que nunca. O trabalho não é apenas não integrável, ao contrário de certas manifestações políticas do trabalho historicamente específicas, como a social-democracia reformista, que poderia ser corretamente caracterizada como integrável e, na verdade, completamente integrada nas últimas décadas, mas precisamente como a única alternativa estrutural viável para o capital. Pode proporcionar o quadro de referências estratégico abrangente no qual todos os movimentos emancipadores de questão única podem conseguir transformar em sucesso sua causa comum para a sobrevivência da humanidade. Essa é uma observação muito perspicaz, né? Que por mais que eles sejam, vamos dizer assim, um movimento de questão única, eles tenham sua importância, eles têm que estar integrados em uma alternativa coerente e abrangente que enfrente o sistema sociometabólico do capital nos seus devidos termos, porque senão você acaba lidando só com a consequência, como eu disse, não com a causa. O sistema do capital continua com sua destrutividade patente, esse movimento de questão única vai acabar sucumbindo. Então, assim, a afirmação dele aqui é muito arguta e, no meu entendimento, muito correta. Isso não despreza, isso não se antagoniza aos movimentos de questão única, mas eu acho que, de maneira muito arguta, ele os integra de maneira mais coerente, mais abrangente, em uma alternativa macro à ordem sociometabólica do capital realmente existente. Ou seja, você tem que lidar com o seu inimigo nos seus devidos termos e não tentando lidar com apenas uma ou outra consequência sem lidar com a causa. O Istvan Mesaros vai bater bastante também na ideia de que, vamos dizer assim, o capital para ele, né, não é uma entidade material, tampouco um mecanismo racionalmente controlável, muito ao contrário. Ele vai destacar que o capital é uma forma incontrolável de controle sociometabólico, mesmo que tanto os adeptos, né, vamos dizer assim, aqueles que são favoráveis aos mecanismos de mercado defendem, quanto aqueles que defendem até a teoria, vamos dizer assim, do socialismo de mercado. Eu vou abrir aspas aqui de novo, porque também é um texto muito arguto. A razão principal por que este sistema forçosamente escapa a um significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter, ele próprio, surgido no curso da história como uma poderosa, na verdade, até o presente de longe a mais poderosa, estrutura totalizadora de controle, a qual tudo mais, inclusive seres humanos, deve se ajustar e assim provar sua viabilidade produtiva, ou perecer caso não consiga se adaptar. Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente e, neste importante sentido, totalitário do que o sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõem a tudo seus próprios critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu microcosmo até as mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes e contra os fracos. No entanto, é irônico e bastante absurdo que os propagandistas de tal sistema acreditem que ele seja inerentemente democrático e suponham que ele realmente seja a base paradigmática de qualquer democracia concebível. E aí ele depois ironiza, né? São esses mesmos sujeitos que destacam esse vamos dizer assim, ambiente inerentemente democrático do mercado, que vão politicamente dizer o there is no alternative, não há alternativa a não ser a sociedade neoliberal capitalista. Então, assim, é bastante hipócrita, né, para dizer o mínimo. Uma crítica aqui que o Istvan Mesaros faz, eu particularmente não tenho muita afluência, assim, não tenho muita concordância em relação ao papel estatal. Ele critica a forma como Max Weber e outros teóricos observam o papel do Estado. Vou ler só uma frasezinha aqui e já vou dar uma sequência ao raciocínio. Entretanto, nessa predileção desses teóricos, não altera o fato de
compreende que o Estado moderno, altamente burocratizado, com toda a complexidade do seu maquinário legal e político, surge da absoluta necessidade material da ordem sociometabólica do capital e depois, por sua vez, na forma de uma reciprocidade dialética, torna-se uma pré-condição essencial para a subsequente articulação de todo o conjunto. Então, assim, o Silvano Mezaros critica o seu aparato burocrático imenso, o seu grande investimento no complexo industrial militar, mas ele fala que o Estado tenta a todo momento compensar certas contradições econômicas que o próprio sistema do capital gera, mas quando ele faz isso, ele age em nome e pelo capital e não pela população. Então, assim, o investimento em infraestrutura, os serviços de seguridade social, que depois vão permitir que essas próprias pessoas possam voltar a trabalhar pelo capital. Mas, assim, ele fala que, a despeito disso, você tem a separação da produção e do controle da produção. Ou seja, você tem uma alienação radical que o Estado não consegue, vamos dizer assim, solucionar. Ele tenta amenizar os desvios que o capitalismo, o próprio sistema do capital, impulsiona, mas ele tenta e consegue amenizar, mas não consegue resolver. De qualquer forma, ele destaca que sem essa estruturação do Estado, o sistema do capital ele não se sustentaria. Ele depende imensamente das forças estatais para se estruturar, para seu próprio desenvolvimento, para seu próprio evolver. Ele chega a citar aqui dados de empresas que produzem tanto para o governo, o que quer dizer? Produzem mais para o governo do que para a população. Então, na época que ele escreveu, ele cita que a Boeing direcionava 65% da sua produção para compras governamentais. A General Dynamics era percentual semelhante, a Raytheon vendia 70%, a Lockheed vendia 81% para o governo e a Republic Aviation vendia 100% da sua produção para o governo. E fora aqueles outros elementos que dependiam também do governo, né, para regulação de demanda agregada, para estabilização de preços e salários, para financiamento de tecnologia, especialmente cara, e também para a oferta, né, de mão de obra treinada e educada. Ou seja, ele compreende que o Estado ele é indispensável para a reprodução do capital, é só por conta da própria complexidade do sistema sociometabólico do capital que exige também um Estado tão grande, tão poderoso, com tamanha complexidade, com tantos funcionários, com tanta gente trabalhando, enfim, ele vincula uma coisa a outra, ou seja, só há esse Estado e esse aparato estatal tão grandioso por conta da complexidade do próprio sistema do capital. Eu não concordo disso assim, de maneira nenhuma, né? Parece até que se o Estado fosse maior, seria isso sempre em prol e em benefício do capital, quando muitas vezes nós observamos que, especialmente em sua face neoliberal, o que os capitalistas desejam é um fenecimento do Estado, uma diminuição do papel do Estado que deve se ater no pensamento deles, né, a questões de segurança e, vamos dizer assim, de defesa do próprio capital, por meios jurídicos, legais, etc. Por quê? De uma forma você se antagoniza ao fato de que poderia haver uma revolução que tomasse os meios de produção, então você a coíbe de uma forma e de outra forma você coíbe para aquelas pessoas que, vamos dizer assim, ficaram fora do sistema, vamos dizer assim, né? Foram os excluídos do sistema, eles também podem querer, de alguma maneira, lutar para ter o seu quinhão. Então, tanto pelo meio, vamos dizer assim, politicamente mais desenvolvido, como aquele já pelo meio criminal, você impede com uma estrutura jurídico-militar que esses dois antagonistas atrapalhem o desenvolvimento do capital. Então, para os neoliberais, o Estado deve se ater a isso, o que, evidentemente, não é o que boa parte da esquerda propugna, defende. Então, essa visão abstrata de que o Estado é isso, ou o Estado é aquilo, eu não tenho concordância. Para mim, o Estado é um território em disputa, e onde o Estado fenece, necessariamente a parte mais desfavorecida da população vai padecer. Então, eu tenho uma visão bem antagônica aqui ao que o Mezaros expõe. Eu acho que essa complexificação, ela foi só devido à complexificação do sistema do capital, mas da própria sociedade em si. Hoje, você vai abrir uma escola, tem que ter alguém para fazer uma verificação. Você não pode simplesmente produzir em larga escala produtos alimentícios e não ter lá uma verificação da forma como aquilo é produzido, quais são os mecanismos, quais são os meios, senão você está contaminando boa parte da população. E assim você pode dar 1001 exemplos nesse sentido. Então você precisa de um aparato estatal. Isso não é só vinculado ao sistema do capital. O sistema do capital poderia ser abolido e esse tipo de necessidade que eu abordei aqui permaneceria existindo. Algo que no idealismo que caracteriza o escrito do Mezaros ele não aborda, não compreende. É interessante que o Silvano Mezaros destaca aqui um aspecto do duplo padrão em que a forma como o Estado lida com o capital dentro do seu próprio país e fora, porque existe essa contradição, né? O capital, como ele vai fazer para o benefício interno do capital dentro do seu país e em nações estrangeiras? Eventualmente o capital vai permitir
que nos países centrais ou metropolitanos ele tem até ali algum ganho para os seus trabalhadores, uma extração de mais valor um pouco reduzida, porém esse mesmo capital, quando vai para outro país, aí ele vai ser autoritário, aí ele será implacável, aí ele vai ser ambientalmente ainda mais destrutivo, aí ele vai mostrar a sua face verdadeira, vamos dizer assim. Nós temos vários vídeos aqui no canal tratando sobre isso, dialética da dependência do Rio Mauro Marini, globalização, as consequências humanas, do Zygmunt Bauman, Brasil, uma biografia da Lilian Schwartz e da Eloise Starling. E é muito curioso que ele fala aqui desse duplo padrão, né, na forma como o capital se comporta dentro de casa, né, nos países centrais e na periferia, que é uma versão mais despudorada, mais implacável. Ele fala a respeito desse duplo padrão e em um vídeo aqui do canal, A Revolução Burguesa no Brasil, o Florestan Fernandes fala sobre o duplo padrão de comportamento da burguesia nacional em relação à burguesia estrangeira, que aqui, vamos dizer, ela se posta como a bigorna da burguesia estrangeira e para baixo uma marreta contra a população interna. Como ela se porta como uma espécie de gerente do capital internacional, ou seja, ocupa uma posição mais bem aquinhoada, mas não é verdadeiramente a dona, a burguesia brasileira faz isso, né? Ela desce o malho no trabalhador daqui da nossa terra, em compensação se porta de maneira completamente subserviente aos estrangeiros. Então, assim, para quem quiser aprofundamento, estará aqui no box de informações, mas aí ele destaca que a globalização, que era tão decantada no período histórico que ele vivia, não tratava de outra coisa senão um sistema de opressão e de subordinação dos países centrais sobre os países periféricos. É muito curioso, até no vídeo sobre o livro do Medo, Trump na Casa Branca, porque ele é um dos sujeitos que fala sobre o suposto globalismo, né? Esse globalismo não é outra coisa senão uma pseudocategoria que os membros dos países mais ricos inventaram quando eles mesmos, os propagadores da globalização, aqueles que mais se beneficiaram com ela, eventualmente passaram também a sofrer algumas derrotas, especialmente por conta da emersão chinesa. Ou seja, os mesmos propagadores do consenso de Washington, que pressupunha, né, a liberalização de capitais, a globalização, privatização de estatais, abertura econômica, etc, etc, diminuição de impostos sobre as classes mais abastadas, etc, etc. Esses mesmos propagadores dessa ideologia hoje se voltam contra alguns aspectos dela porque passaram a perder, vamos dizer assim, certa disputa na qual no início eles prevaleciam, eles eram ganhadores e inventam a categoria do globalismo e não da globalização, que foram eles mesmos, né? O nome é esse, globalização. De qualquer forma, essa hierarquia de estados nacionais, ela permanece muito, muito intensa, né? E basta ver essas empresas de Big Data aí, Meta, Google, Microsoft, ou mesmo as empresas de inteligência artificial, ou seja, essas empresas basicamente estão todas acopladas a um único país, respondem aos projetos políticos desse país, que são os Estados Unidos, justamente o país que, obviamente, mais fez mal ao mundo. Nós tocamos um pouquinho nesse assunto no vídeo sobre o livro de Martia Fidel, do Moniz Bandeira. Não vai caber nos cards, mas estará aqui no box de informações. E, recentemente, eu estou finalizando um livro do professor Vladimir Safatli, chamado Ameaça Interna, Psicanálise dos Novos Fascismos Globais, em que ele também comenta sobre o assunto. Dentro em breve estará aqui no box de informações e haverá vídeo aqui no canal também. Uma das características que o Mesaros aponta no sistema capitalista, que eu acho que são realmente impressionantes e dignos de nota, às vezes passam até meio ao largo, é que é um sistema de controle sem sujeito. Vocês já repararam que, mesmo se você pegar os países mais poderosos do mundo, as empresas mais poderosas do mundo, Estados Unidos, China, Alemanha, você repara que não são esses personagens que efetivamente controlam o sentido das coisas, independentemente dos desejos pessoais ou das reservas críticas que algumas dessas pessoas eventualmente tenham, vamos dizer assim, todas trabalham pelo e para o capital, independentemente das suas opiniões, entendeu? É um sistema incontrolável, um sistema em que as pessoas que são criadoras dele se tornam deles um objeto, né? Um sistema alienante por excelência. Essas pessoas que estão em alto comando são chamadas de personificações do capital. Eventualmente são até beneficiárias dele, mas não o controlam efetivamente. Na prática, são por ele controlados, mesmo os que estão, reitero, no topo da pirâmide. Imagine quem está embaixo. E no curso aqui do livro, o Estivão Mesaros vai caracterizando a forma como o sistema capitalista se estrutura. Ele vai dando alguns insights, alguns são muito interessantes, eu vou ler aqui um deles. O sistema do capital é um modo de controle sociometabólico incontrolavelmente voltado para a expansão. Dada a determinação mais interna de sua natureza, as funções políticas e reprodutivas materiais devem estar nele radicalmente separadas, gerando assim o Estado moderno como a estrutura de alienação por excelência, exatamente como a produção e o controle devem nele estar radicalmente isolados.
No entanto, neste sistema, expansão só pode significar expansão do capital, a que deve se subordinar tudo mais, e não o aperfeiçoamento das aspirações humanas e o fornecimento coordenado dos meios para sua realização. É por isso que, no sistema do capital, os critérios totalmente fetichistas da expansão têm de se impor à sociedade também na forma de separação e alienação radicais do poder de tomada de decisões de todos, inclusive as personificações do capital, cuja liberdade consiste em impor a outros os imperativos do capital, e em todos os níveis de reprodução social, desde o campo da produção material até os níveis mais altos da política. Uma vez definidos à sua maneira pelo capital os objetivos da existência social, subordinando implacavelmente todas as aspirações e valores humanos à sua expansão, não pode sobrar espaço algum para a tomada de decisão, exceto para que estiver irrigorosamente preocupada em encontrar os instrumentos que melhor sirvam para atingir-se a meta predeterminada. Análise precisa, né? Muito arguta. Uma coisa a se destacar que o Stephen Meszaros faz aqui em Para Além do Capital é uma crítica teórica a vários autores, por exemplo, o Alfred Marshall e sua teoria da utilidade marginal, mas não só o Alfred Marshall. Ele vai passando por vários e vários pensadores e mostrando a fragilidade do pensamento deles. Então a gente pode citar o Talcott Parsons, o Schumpeter, o John Kenneth Galbraith, o Friedrich Hayek, o Stanley Jevons, o Kant, o Malthus, Max Weber, Merleau-Ponty, Alec Nove, Vladimir Bruce e especialmente Georges Lukács. São duas grandes passagens aqui entre a página 345 e 514 e depois mais adiante no livro, entre as páginas 861 e 895, em que o Meszaros faz uma análise muito pormenorizada a respeito da obra do Lukács. Começa com uma análise da obra História e Consciência de Classe e depois avança fazendo uma análise mais pormenorizada de toda a obra do seu antigo mestre. Aí ele destaca as perspectivas democráticas que balizavam a obra do Lukács, o fato de o Lukács, vamos dizer assim, ele era uma pessoa rica, né? Ele era da nobreza, ele abandonou tudo para adotar os ideais socialistas e depois sofreu perseguições brutais, foi preso, correu risco de morte, mas não abandonou o socialismo. Ele sempre se manteve ali, vamos dizer assim, de maneira firme, defendendo os ideais socialistas, a despeito de propugnar, né, de defender uma série de mudanças na forma como a sociedade era estruturada. Então, mudanças que não foram escutadas e depois isso, vamos dizer assim, né, o preço foi pago, né? Mesmo depois, vamos dizer assim, de tantas perseguições, o que fizeram? Jogaram ele para o campo da estética, um campo que ele gostava também, estudou bastante sobre o assunto, tem uma obra seminal sobre esse assunto também, mas, vamos dizer assim, as soluções que o Lukács ia arranjando eram soluções de caráter idealista. Ele vai bater muito sobre isso aqui em toda a análise que ele faz sobre o Lukács, só que o Meszaros incorre no mesmo equívoco, mesmo que indo para outro lado. É outro tipo de idealismo e a gente vai abordando aqui ao longo do vídeo, né? Alguns eu já toquei, mas há outros aspectos também graves. De toda maneira, assim, ver a perseguição que o Lukács sofreu em vida, descrita aqui pelo Meszaros, dói, né? A gente que é do campo da esquerda saber que aquele grande autor húngaro padeceu como padeceu, um dos maiores teóricos, se não o maior filósofo do século XX, o tanto que ele sofreu defendendo o socialismo em um país socialista, meus amigos, realmente de doer o coração. Assim, a gente fica mal enquanto lê aqui esse trecho do Meszaros falando sobre o seu antigo professor. Agora, já adiantando aqui um aspecto sobre esse escrito do Lukács, eu vou fazer um balanço melhor sobre o livro no final do terceiro vídeo, devem ser 3 vídeos aqui sobre esse livro. Mas uma coisa que eu já queria adiantar é que essa obra aqui tem cerca de 1.100 páginas. E os escritos aqui sobre o Lukács tomam cerca de 200 páginas. Eu acho que deveriam ter se tornado outro livro, né? Então esse livro aqui diminuiria para 900 páginas e haveria um outro sobre o Lukács, mais focado, mais direcionado, mais específico, porque o evolver aqui dos artigos que ele vai apensando aqui ao longo da obra, de repente muda totalmente o assunto para ir sobre a obra do Lukács, depois avança sobre o Lukács, aí lá na frente volta a tratar sobre ele, repetindo alguns assuntos que ele já abordou. Eu penso que se juntasse os artigos, desse uma burilada, evitasse repetições e formasse uma nova obra, seria muito melhor do que ele é pensado de maneira, vamos dizer assim, inorgânica dentro desse livro aqui. Ele não faz sentido, entendeu? Não que o escrito seja ruim, ao contrário, eu gostei bastante do escrito dele sobre
sobre o Lukács, mas não era para estar aqui na sequência desse livro, porque a despeito dele tocar em algumas contradições que o capitalismo apresenta na própria, se aproveitando e realizando outra crítica da crítica do Lukács, eu acho que no fim ficou um pouco incoerente, inconsistente, não ornou, entendeu? Não combinou, não teve um nexo interno. Outra coisa também, eu vou falar isso mais no final, mas acho que convém adiantar aqui. Como são artigos escritos ao longo de muito tempo e não tem a data de escrita deles, que eu acho que deveria estar vinculada ao título, você acaba ficando um pouco perdido, entendeu? Porque, de repente, você está fazendo uma crítica sobre a União Soviética em um momento em que ela existia. Aí o artigo seguinte está falando do capítulo seguinte do livro está falando da União Soviética que já acabou há muito tempo. Aí no seguinte está falando da União Soviética que acabou de acabar. E às vezes está falando de uma crise do capitalismo atual e quando você vai tentando captar ali o que ele está falando, ele está falando da crise grave que o capitalismo está enfrentando, mas é na década de 80. Isso ocorre, por exemplo, aqui no capítulo 24. Aí ele faz várias previsões assim que não se concretizam, então fica um pouco anacrônico, sabe? Então o livro te desgasta um pouquinho no aspecto de ao pensar artigos demais, às vezes são citações demais, aí às vezes ele volta aos assuntos com os mesmos argumentos, só escrevendo de outra maneira. Citações de Marx, por exemplo, tem uma aqui que ele faz a mesma citação 3 vezes. Então você poderia até voltar ao mesmo assunto, tocar de novo nessa citação porque ela fosse muito importante, mas seria mais interessante que você fizesse isso em obras distintas, porque às vezes você voltou com mais argumentos, às vezes você burilou seus argumentos, às vezes você faz até uma rememoração daquela pessoa que já tinha tido contato com a sua ideia, você volta em outra obra e aquilo de fato te faz uma espécie de revisão, mas aí você imagina, repetir uma citação 3 vezes no mesmo livro, gente, não tem cabimento. Isso aqui acabou ficando o fechamento dos capítulos, a forma como eles seriam ordenados e, vamos dizer assim, uma revisão daquilo que ele havia escrito propriamente, aquilo que ele previu que ia acontecer, aquilo que ele achava que iria para um lado e não foi, um ordenamento um pouco mais lógico, um encadeamento mais, vamos dizer assim, causal das ideias, teria deixado a obra melhor. Para mim, isso peca e peca muito. Esse capítulo 24 aqui, por exemplo, ele poderia falar estar falando sobre o governo Trump, poderia estar falando sobre a crise de 2008, poderia estar falando sobre a Covid, e era a crise lá da década de 80, que não está no título, você que tem que inferir ali pelo escrito, né? E aí ele prevê vamos dizer assim, o colapso do capitalismo como iminente, né? E aí o que colapsou foi o sistema socialista, entendeu? Então, assim, fica esse tipo de anacronismo, assim, que incomoda. E também existem, vamos dizer assim, contradições que ele incorre que nos seus próprios termos, vamos dizer assim, né? Ele mesmo parece que se enfoca com a corda que ele deu. Eu vou ler aqui uma passagem e depois eu vou abordar. A rejeição a priorística da alternativa socialista, administrada pelo sujeito real da produção, trazia consigo a necessidade de explicar tudo em termos convenientes para uso contra o adversário socialista real ou potencial. Houve algumas nobres exceções, como o próprio Schumpeter, que, à luz da evidência que historicamente se desdobrava, tentou fazer uma reavaliação diferente das questões e expressou uma atitude mais concreta em relação à possibilidade de mudanças socialistas no futuro. Entretanto, permaneceu a regra do tipo de antissocialismo militante, que já encontramos mais de uma vez acima, enfraquecendo não apenas a eficácia das soluções oferecidas aos problemas identificados, mas até mesmo o diagnóstico de situações históricas particulares. O feliz resultado dos novos acontecimentos deveria ser descrito de maneira a poder se transformar diretamente em mais uma refutação final da necessidade da alternativa socialista. Essa citação é da página 160, e quando ele fala aqui que o Schumpeter, à luz da evidência que historicamente se desdobrava, tentou fazer essa reavaliação diferente das questões, ou seja, à luz das evidências, o quê? É que o socialismo real apresentava resultados mais benéficos do que os teóricos socialistas propugnavam que ocorreria. A questão é que no livro inteiro ele bate de maneira dorida no que era o socialismo real. E aqui ele diz que, à luz das evidências, o próprio Schumpeter teve que promover uma mudança em seu pensamento e admitir que haveria alguma possibilidade positiva dentro do socialismo. Mas isso não faz sentido com nada daquilo que o próprio Mésaros escreveu, porque, de acordo com aquilo que ele escreveu aqui, basicamente não se aproveitava nada do socialismo real. Então, é uma incoerência dele, entendeu? E eu vou dizer mais, né? Se eu fosse ter um pensamento como o que ele defende aqui, do que era o socialismo real,
Cara, para mim não dá para ser socialista não, entendeu? Porque você iria para um campo muito do idealismo. Se fosse para eu crer junto com ele aqui no que ele defende, entendeu? Tipo assim, aquilo era um inferno na Terra, então para que eu vou querer aquilo? Entendeu? É mais fácil você ter uma imagem idealizada do que é a social-democracia. Eu já tenho essa crítica elaborada aqui de maneira mais pormenorizada em obras aqui do Eduardo Moreira. Se não couber aqui nos cards, estará aqui no box de informações. Aliás, não vai caber nos cards, estará aqui no box de informações. Então, assim, eu não vou voltar nisso. Mas se fosse para ter uma visão idealizada, que fosse então da social-democracia, que, pelo menos em alguns países, em determinado momento histórico, baseado na exploração de países periféricos, com uma série de contradições mesmo dentro desse país, atendendo normalmente aos homens brancos, enfim, um monte de problema, mas esses países conseguiram algum grau de desenvolvimento social, com liberdade, tudo interessantes. Então, se fosse para eu ter algum tipo de idealização, eu idealizaria a social-democracia e não o socialismo, se fosse para reproduzir a ideia que o Mésaros tem. Então, eu achei ele muito incoerente. Ao longo do livro inteiro, ele despreza, assim, ele não aproveita nada da experiência do socialismo real. Aí, nesse momento aqui, ele diz, não, tá vendo, dadas as evidências, ele tem que mudar, o Schumpeter teve que mudar o pensamento dele e admitir a eficácia, né, ou vamos dizer assim, a possibilidade do sistema socialista a despeito dos outros intelectuais não o fazerem. Mas se fosse para eu seguir a ideia do Mésaros, eu achava que esses outros intelectuais não deveriam seguir mesmo não, porque ele era um crítico que, como eu disse, ele jogava fora o bebê junto com a água do banho. Como eu abordei, existem várias passagens em que ele destaca as contradições do sistema capitalista, mas faz com uma cuidade assim, estupenda, sabe? Brilhante. Eu vou ler mais uma passagem aqui que eu acho ótima. A razão por que o capital é estruturalmente incapaz de tratar as causas como causas, em vez de tratar a todas as dificuldades e complicações emergentes como efeitos manipuláveis com maior ou menor sucesso, é que esta é a sua própria fundamentação causal, uma verdadeira causa sui perversa. Qualquer coisa que aspire à legitimidade e à viabilidade socioeconômicas deve ser adaptada ao seu quadro estrutural pré-determinado. Na qualidade de modo de controle sociometabólico, o capital não pode tolerar a intrusão de qualquer princípio de regulação socioeconômica que venha restringir sua dinâmica voltada para a expansão. A expansão em si não é apenas uma junção econômica relativa, mais ou menos louvável e livremente adotada sob esta luz em determinadas circunstâncias e conscientemente rejeitada em outras, mas uma maneira absolutamente necessária de deslocar os problemas e contradições que emergem no sistema do capital de acordo com o imperativo de evitar, como praga, as causas subjacentes. Os fundamentos causais que autoimpelem o sistema não podem ser questionados sob hipótese alguma. Quando aparecem, os problemas devem ser tratados como disfunções temporárias, a serem remediadas com a reafirmação sempre mais rigorosa do imperativo da reprodução expandida. Por essa razão, não pode haver alternativa alguma para a busca de expansão a todo custo em todas as variedades do sistema do capital. É aquele tipo de contradição assim de não liberalizou o suficiente, né? Você tem uma crise, qual é a solução para a crise? Agudizar as ações que resultaram nessa crise. Mas voltando aqui à crítica dele. Aqui, mais uma vez, a questão não é a intrusão de uma falácia lógica na teoria. Ao contrário, é a derrubada inadmissível das relações realmente existentes, pois o corolário perverso das condições relativas absolutizadas, ou seja, históricas limitadas, exigidas pelo processo da reprodução expandida do capital, a injustificada e supostamente eterna disponibilidade dos recursos e do espaço necessários para a desejável expansão do capital, é a relativização irresponsável das restrições absolutas, como, por exemplo, a deliberada ignorância dos riscos envolvidos no desperdício vigente dos recursos não renováveis do planeta. Em vez de perigosamente manipuladas, tais restrições deveriam ser reconhecidas como condições limitadoras necessárias em qualquer sistema finito, inclusive todas as variedades viáveis do sistema do capital, a menos que se queira brincar de roleta russa com a sobrevivência da humanidade. Contudo, como a aceitação desse tipo de restrições inevitavelmente exigiria uma grande mudança na estrutura causal fundamental do capital, pois o postulado da expansão imperativa teria de ser moderado e justificado, em vez de utilizado como a base supostamente óbvia de qualquer justificação concebível, tornando assim desnecessária qualquer justificativa, não existe nenhuma alternativa para a relativização do absoluto, não importa quão irresponsável. É de fato uma análise assim
incontestavelmente precisa. Esse livro se chama Para Além do Capital, e é interessante destacar por quê, porque é o núcleo aqui, né, da obra. No vídeo sobre o livro 1 do Capital, eu destaquei que o capital é esse processo de autovalorização do valor que ocorre por conta da extração de trabalho excedente do trabalhador, né, que consegue promover essa autovalorização. Está mais detalhado lá, não vou me aprofundar aqui. Porém, o Esteban Mezaros destaca que junto, vamos dizer assim, com esse processo de autovalorização do valor, existem mediações de segunda ordem, por isso que vai para além do capital. Então, junto com ele, mas para além dele, existem outras estruturas que, vamos dizer assim, acabam neutralizando uma tentativa vamos dizer assim, de alteração da sociedade que não abarcá-las também. Se você apenas realizar aquilo que o Marx propugnava, né, de expoliar os expoliadores, isso não será suficiente. Existem outras estruturas que também devem ser ou combatidas, ou alteradas, ou modificadas, ou reanalisadas para que o sistema do capital como um todo possa perecer. E ele destaca isso em várias passagens aqui do livro. Eu vou ler aqui agora uma que é bem importante e, vamos dizer, é basicamente o núcleo da obra. A segunda ordem de mediações do sistema do capital pode ser assim resumida: a família nuclear, articulada como o microcosmo da sociedade que, além do papel de reproduzir a espécie, participa de todas as relações reprodutivas do macrocosmo social, inclusive da necessária mediação das leis do Estado para todos os indivíduos e, dessa forma, vital também para a reprodução do próprio Estado. Os meios alienados de produção e suas personificações, pelos quais o capital adquire rigorosa vontade férrea e consciência inflexível para impor rigidamente a todos submissão às desumanizadoras exigências objetivas da ordem sociometabólica existente. O dinheiro, com suas inúmeras formas enganadoras e cada vez mais dominantes ao longo do desenvolvimento histórico, desde a adoração ao bezerro de ouro na época de Moisés e das tendas dos cambistas no Templo de Jerusalém na época de Jesus. Práticas muito reais, apesar de figurativamente descritas, castigadas com fúria pelo código moral da tradição judeu-cristã, embora considerando a evidência histórica totalmente em vão. Passando pelo baú do usurário e pelos empreendimentos necessariamente limitados do antigo capital mercantilista, até chegar à força opressora global do sistema monetário dos dias de hoje. Os objetivos fetichistas da produção, submetendo de alguma forma a satisfação das necessidades humanas e a atribuição conveniente dos valores de uso aos cegos imperativos da expansão e acumulação do capital. O trabalho, estruturalmente separado da possibilidade de controle, tanto nas sociedades capitalistas, onde tem de funcionar como trabalho assalariado, coagido e explorado pela compulsão econômica, como sob o capital pós-capitalista, onde assume a forma de força de trabalho politicamente dominada. As variedades de formação do Estado do capital no cenário global, onde se enfrentam, às vezes com os meios mais violentos, levando a humanidade à beira da autodestruição como Estados nacionais autônomos e o incontrolável mercado mundial, em cuja estrutura, protegidos por seus respectivos estados nacionais no grau permitido pelas relações de poder prevalecentes, os participantes devem se adaptar às precárias condições de coexistência econômica e, ao mesmo tempo, esforçar-se por obter para si as maiores vantagens possíveis, eliminando os rivais e propagando assim as sementes de conflitos cada vez mais destruidores. E aí o Mezaros destaca que essas mediações de segunda ordem, elas vamos dizer assim, reciprocamente, elas se contrabalanceiam e, vamos dizer assim, sustentam de maneira mais rígida, mais firme, mais difícil de ser superada o sistema do capital. Quando aqueles que querem se antagonizar ao sistema do capital visam um alvo específico, um alvo limitado, ele acaba sendo superado, porque além do próprio capital, existem essas forças de mediação de segunda ordem que vão contribuir para a força dele. E aí acaba que, por exemplo, como a gente citou aqui no vídeo, o movimento verde, o movimento ambiental, ele acaba sendo superado por conta dessa força, não só do capital em si por si, que já é descomunal, mas também por conta dessas mediações de segunda ordem que permaneceram mesmo nos países onde houve o socialismo real, no entendimento do Mezaros. Por isso ele destaca aqui com muito vigor que não basta superar só o sistema do capital, mas também as suas mediações de segunda ordem, que foram essas que eu li aqui. Senão o que vai ocorrer, né, a expropriação dos expropriadores, como ocorreu na Revolução Socialista, ela vai acabar sucumbindo ao longo do tempo, como ele destaca, acabou ocorrendo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, infelizmente, nos meus dizeres. O Esteban Mezaros também destaca que
vamos dizer assim, o campo socialista ele não pode se ater ao aspecto da crítica do regime capitalista. Ele também deve propor, ele deve dialogar com essas mediações de primeira e segunda ordem do capital que ele destacou aqui, mas também deve propor, também deve ser afirmativo e não só reativo. Ele elaborou um trecho aqui que eu acho muito importante destacar também. As formas essenciais da mediação primária abrangem as relações em cujo quadro tanto os indivíduos da espécie humana como as entrelaçadas condições culturais, intelectuais, morais, materiais cada vez mais complexas de sua vida são reproduzidos segundo a margem de ação sócio-histórica disponível e cumulativamente ampliada. Entre essas condições estão a regulação da atividade reprodutora biológica, mais ou menos espontânea e imprescindível, e o tamanho da população sustentável, em conjunto com os recursos disponíveis. A regulação do processo de trabalho, pelo qual o indispensável intercâmbio da comunidade com a natureza produz os bens necessários para a gratificação do ser humano, além dos instrumentos de trabalho, empresas produtoras e conhecimentos pelos quais se pode manter e aperfeiçoar esse processo de reprodução. O estabelecimento de relações adequadas de troca, sob as quais as necessidades historicamente mutáveis dos seres humanos podem ser associadas para otimizar os recursos naturais e produtivos, inclusive os culturalmente produtivos. A organização, a coordenação e o controle das múltiplas atividades pelas quais se asseguram e se preservam os requisitos materiais e culturais para a realização de um processo bem-sucedido de reprodução sociometabólica das comunidades humanas cada vez mais complexas. A alocação racional dos recursos humanos e materiais disponíveis, combatendo a tirania da escassez pela utilização econômica, no sentido de economizadora, dos meios e formas de reprodução da sociedade, tão viável quanto possível com base no nível de produtividade atingido e dentro dos limites das estruturas socioeconômicas estabelecidas. E a promulgação e administração das normas e regulamentos do conjunto da sociedade aliadas às outras funções e determinações da mediação primária. Na medida em que nós não conseguimos ainda, inclusive dentro de um quadro, de um sistema socialista, estabelecer esse tipo de medida, a gente está sob o imperativo do capital, e não só sob do capital, mas por aquelas mediações de segunda ordem que nós podemos ler aqui. O que quadra é que a gente vive, o que resulta é que nós vivemos nessa quadra miserável da história, né? Ou seja, a todo momento nós estamos nos adequando às necessidades de um sistema fetichista, de um sistema alienante, de controle sociometabólico que, vamos dizer, subordina tudo ao imperativo da acumulação do capital. É essa a realidade que nós vivemos hoje, é essa a realidade que o Silvio Mezzaro se antagonizou, e assim a gente fecha a primeira parte aqui sobre esse livro. É um livro grandioso, pelo meus cálculos aqui, eu vou gravar em 3 partes. Então, com essas afirmações dos Silvio Mezzaro, nós fechamos esse primeiro vídeo, e eu gostaria de saber de vocês o que acharam até o presente momento, concordaram com as afirmações que o Mezzaro fez, com as críticas que eu fiz à obra dele, concordaram, discordaram? Comente à vontade aqui embaixo. Já vou deixar aqui no final do vídeo o link já para o próximo, para a gente dar sequência e análise dessa obra de Fôlego. Como é uma obra de mais de 1000 páginas, ela merece uma análise bem pormenorizada. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!